Olá, bem-vindos à Smart Talks, o podcast sobre empreendedorismo tecnológico do projeto Wake Up 4.0, promovido pela AECO, Associação Empresarial do Conselho de Oliveira das Mães, e pelo INOV, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Inovação. Este podcast pretende dar a conhecer soluções inovadoras que estão a contribuir para a digitalização da indústria e as competências-chave para a sua implementação. Se quer saber mais sobre empreendedorismo no domínio da Indústria 4.0, pela voz de empreendedores de sucesso e sobre competências-chave para desenvolver ideias de negócio, este podcast é para ti. Hoje vamos falar sobre Smart Business e o conceito de Lean Startup com Gil Gonçalves, professor auxiliar no Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é atualmente presidente da Assembleia Geral do Polo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica. Com uma vasta experiência em investigação e inovação, em 2006 esteve envolvido na criação de uma spin-off tecnológica e desde então foi fundador de 3 outras startups de base tecnológica. Olá, hoje estamos com Gil Gonçalves. Obrigada pela disponibilidade para falarmos sobre este tema de Smart Business e Lean Startup. Nada, obrigada pelo convite. Começávamos, Gil, a falar sobre aqui o que é o Lean Startup e como é que esta metodologia pode ser útil ou pode contribuir para o sucesso de um negócio. Portanto, o Lean Startup é uma metodologia que o principal objetivo é mesmo conseguir encurtar o ciclo de vida, o ciclo de desenvolvimento de um produto ou de um modelo de negócio. Esse é o principal foco. Tem várias, portanto, é uma abordagem que tem várias fases, passa sempre por identificar quais são as necessidades e quais são os benefícios que um determinado produto ou um determinado serviço trazem para o utilizador ou para o cliente final, mas o que se pretende com esta abordagem de Lean Startup é conseguir validar os pressupostos que estão por trás do modelo o mais rapidamente possível, para perceber se de facto esses pressupostos são válidos ou não. Portanto, é uma forma de conseguirmos validar a viabilidade de um negócio ou de um produto. E em termos de abordagem metodológica, isto é uma metodologia que é baseada numa combinação de experimentação com um desenvolvimento iterativo do negócio ou do produto e com aprendizagem. Portanto, se nós olharmos para o paralelo da metodologia científica, o que é que nós temos aqui? Temos uma hipótese, que são os pressupostos que servem de base à criação do modelo de negócio, e depois temos que criar uma experiência que permita validar essa hipótese. Perceber se de facto é algo que traz vantagens para o cliente final, se é algo que o cliente final está disposto a pagar e a usufruir no modelo que nós estamos a propor, ou se teremos que fazer alterações ao nosso modelo. Portanto, é uma metodologia que, no fundo, o pressuposto central é garantir que a startup investe o seu tempo numa forma mais assertiva possível. Isto é, permite de uma forma iterativa ir construindo o produto ou o serviço que responde à necessidade dos seus clientes, reduzindo os riscos de mercado. Pretende validar o mais cedo possível se o produto ou o serviço são adequados, se têm mercado ou se precisam de ser adaptados. Portanto, é uma metodologia diferente do habitual desenvolvimento de produto, em que nós temos um conjunto de requisitos, fazemos um ciclo de desenvolvimento completo e lançamos o produto. Normalmente este ciclo de desenvolvimento é longo, ou seja, há um risco grande de fazermos um grande investimento no desenvolvimento do produto e quando lançamos no mercado, de facto, há ali um conjunto de pressupostos que estavam errados. Com a metodologia Lean Startup, nós conseguimos encurtar este ciclo e
validar o mais cedo possível se de facto o produto e os pressupostos estão ou não corretos. Portanto, é a transposição da metodologia científica para a área de criação de negócio e pretende, de facto, reduzir o risco no desenvolvimento de produtos. Obrigada, Gil, pela partilha e da sua experiência como empreendedor. Poderia partilhar também um exemplo da aplicação desta metodologia? Eu vou partilhar um exemplo que não é bem da aplicação desta metodologia, porque é algo que já tem há alguns anos. Já tem, eu diria que tem quase uns 15 anos, entre 15 e 16 anos, mas que foi uma experiência pela qual passei numa das primeiras startups que ajudei a fundar, em que foi uma startup que resultou de um projeto de investigação. Portanto, houve um projeto de investigação onde foi desenvolvida uma tecnologia. Essa tecnologia, portanto, uma tecnologia da área das telecomunicações, do TIC, das telecomunicações e da informática, pretendia suportar, portanto, as operações em ambientes de emergência, da emergência médica. Portanto, era algo que pretendia ser utilizado pelos paramédicos num cenário de emergência ou em cenário hospitalar durante períodos de risco para os pacientes. Portanto, isto foi uma tecnologia desenvolvida num projeto de investigação, em que durante o projeto de investigação tivemos a colaboração de um hospital e no final do projeto decidimos avançar para a criação de uma empresa para explorar esses resultados. Ao fim de algum tempo, e aqui ainda não usamos a metodologia Lean, eu acho que o tempo que demoramos a perceber foi um bocadinho mais longo do que o que seria necessário, concluímos que um dos pressupostos, que era o ponto de partida para a criação da empresa e do negócio, não se verificava. O pressuposto era de que esta tecnologia iria ser adotada pelos serviços de emergência e pelos hospitais. E de facto até podia ser, mas não com o foco que nós tínhamos. Portanto, o foco que nós tínhamos era no desenvolvimento de uma tecnologia fácil de utilizar, de baixo custo e portanto, de implementação rápida. A questão é que, para ser utilizado nestes cenários, portanto, que eram cenários de risco e de suporte à vida dos pacientes envolvidos, era necessária uma validação muito grande dos sistemas e dos produtos, o que implicava que, em termos de custo, nunca seria de baixo custo, e em termos de implementação e utilização, também nunca seria de tempo reduzido. Ou seja, chegámos a um ponto em que verificámos que um dos pressupostos que nós tínhamos para o nosso modelo de negócio, que eram os nossos clientes finais, são os hospitais, são os sistemas de emergência médica, não foi validado. Obrigou-nos a fazer aqui uma mudança de foco. Portanto, usando a mesma tecnologia, nós viramos para uma utilização diferente e pensamos na utilização desta tecnologia em sistemas de monitorização e qualidade de vida em ambiente doméstico. Portanto, algo que pudesse apoiar o acompanhamento de pessoas com necessidades derivadas à idade ou derivadas a algum tipo de patologia crónica que tivessem e que obrigassem um acompanhamento constante. Portanto, tivemos que fazer aqui uma mudança de foco e que obrigou a repensar o modelo de negócio, embora na base do produto a tecnologia se mantivesse. Mas, portanto, a metodologia Lean Startup permite, de facto, este tipo de experimentação, não é? Portanto, com base num modelo de negócio que está assente num conjunto de pressupostos, vamos fazer uma ou várias experiências, que convêm ser experiências em que o esforço de experimentação é o mais reduzido possível, para poder validar esses pressupostos ou, caso eles
não se verifiquem. Portanto, se a nossa hipótese não se verificar, então temos que mudar o foco, eventualmente encontrar clientes diferentes ou parceiros diferentes. Portanto, e este foi foi uma das primeiras situações em que me deparei com estas questões e na qual a metodologia da Lean Startup é útil para lidar. Portanto, um bom exemplo aqui da relevância, da pertinência de aplicar esta metodologia para, de facto, conseguirmos aqui antecipar, reduzir tempo, investimento, no fundo, e o tempo é sem dúvida aqui no fundo, fundamental neste processo. No fundo é conseguir, com o investimento mínimo, aprender o mais possível, não é? E depois de aprendermos e conseguirmos validar todos os pressupostos, então poder avançar para a evolução do produto ou a evolução do serviço e fazer isto incrementalmente, não é? De forma iterativa, incrementalmente, ir acrescentando complexidade ao produto, ir acrescentando funcionalidades, sempre baseado nesta lógica de experimentação e aprendizagem. Muito obrigada, Gil, por esta partilha. Por último, gostaríamos aqui de pedir que se poderia partilhar uma mensagem de motivação com os nossos jovens empreendedores do programa Wake Up 4.0. Bom, acima de tudo, a principal mensagem é não se assustem com aquelas estatísticas que vos dizem que uma percentagem muito significativa, e quando falamos em muito significativa estamos a falar de praticamente todas, as ideias e as startups acabam por falhar. Portanto, não tenham medo de falhar. Portanto, não se deixem abater por essa ideia de que a maioria das startups falham e não se deixem abater quando têm ideias para negócios e produtos que acabam por não funcionar. Isso é natural e embora na nossa cultura não exista muito esta abertura ao falhar, ela tem que existir. Portanto, é importante que dentro do espírito de alguém que quer constituir o seu negócio, criar uma startup, tem que estar aberto a esta possibilidade de falhar. Não se deixem abater por isso. Não tenham medo. O importante é falhar rápido. Portanto, se é para falhar o mais rápido possível. Não é falhar ao fim de 12 ou de 24 meses. É falhar ao fim de 2 meses. E aprender o mais possível. Com cada falhanço nós temos que aprender o mais possível. Porquê? Porque isto vai aumentar as probabilidades da próxima vez sermos bem-sucedidos. Okay? Portanto, não tenham medo de falhar, é natural, mas garantam que falham rápido. E aprendem o mais possível com cada vez que falham. A metodologia Lean Startup ajuda, porque define uma abordagem que nos permite rapidamente identificar quais são os problemas ou quais são os erros que nós temos no nosso modelo de negócio, quais são os pressupostos que estão errados e permite-nos corrigir o mais rapidamente possível e com o investimento mínimo. Muito obrigada, Gil, por esta mensagem e estaremos sem dúvida aqui muito atentos àquilo que esta metodologia que a Lean Startup pode trazer para o desenvolvimento de novas ideias de negócio. Irá certamente inspirar os jovens do programa Wake Up 4.0. Obrigada. Obrigado, eu. Smart Talks é uma iniciativa desenvolvida no âmbito do projeto Wake Up 4.0 at Promoting Entrepreneurial Spirit and Innovate Startups for Industry, financiado pelo Portugal 2020 no âmbito do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização, no montante de 454.217,11 euros, dos quais 386.084,54 euros são provenientes do Fundo Social Europeu.